Olá, olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no canal Fábio Pantoja. Dessa vez a gente vai falar do Chat GPT. Esse Chat GPT é o seguinte: ele é um chat muito especial, que você conversa diretamente com a máquina, como fosse aquele assistente do Google, como fosse Alexa. Mas olha que interessante, você vai clicar nessa caixinha de diálogo aqui e você vai perguntar o que você quiser. Então eu vou perguntar então o que é Chat GPT. Enquanto falo com vocês aqui, eu vou conversando, ele vai escrevendo. Dou enter aqui. Ele está analisando lá o que é Chat GPT. Eu fiz a pergunta aqui em cima. Lá, Chat GPT Generative Pre-Training Transformer é um modelo de linguagem de grande escala treinado pela OpenAI. O que é OpenAI? É um site, né? OpenAI.com. É um site até do Elon Musk, se não me engano, foi criado em 2015, se não me engano. E tá aqui, ó. Ele foi projetado para realizar tarefas. Eu tô lendo o que está escrito aí, tá, pessoal? Para realizar tarefa natural, como preencher lacunas em frases, gerar texto a partir de um prompt ou responder a perguntas. Olha só para que ele foi criado. Vou botar aqui em cima. Como preencher lacunas em frases. Olha só, tu dá uma frase, ele preenche a lacuna, gerar texto a partir de um prompt ou responder a perguntas. Isso aqui abre, pessoal, um leque absurdo, você não tem noção. O que está abrindo aqui de possibilidade para o futuro? Isso aqui para a tecnologia é uma coisa muito absurda, muito inovadora, vamos dizer assim. Para mim, a minha impressão que eu tenho é que pela primeira vez o Google tem um grande concorrente, tá? Vocês vão entender por que ao longo aqui desse vídeo. GPT foi treinado usando um conjunto enorme de dados da internet e foi capaz de aprender e realizar essas tarefas de maneira muito eficiente. Tá? Isso aqui é baseado numa coisa chamada Machine Learning, que é aprendizado de máquina e tal, que é também aquele AI, né? Inteligência Artificial, né? Ou IA, né? AI seria Artificial Intelligence, né? Em inglês. Então tá aqui, ó. Então, aí ele botou um texto muito grande. Olha só que coisa eu posso fazer. Tá muito grande o texto, certo? Olha o que eu posso fazer. Mais resumido. Olha só, olha o que eu posso fazer. Mais resumido, por favor. O por favor é às vezes indispensável, mas é legal botar, né? Como fosse uma conversa, né? Eu tô conversando com a máquina, então a ideia é essa. Então enquanto isso ele está pensando, parece uns pontinhos aqui embaixo dele pensando. Aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Cadê? Aparece aqui nesse cantinho, está pensando. Como é que eu queria apagar isso aqui? Beleza. Aqui, ó. Nesse canto aqui aparece ele pensando, tá vendo? Ele vai digitando ali quando está pensando. Então ele simula muito o ser humano, tá? Como você pode perceber, ele está simulando o ser humano. Então, ó, ele resumiu, ó. GPT, Generative Pre-Trained Transformer, é um modelo de linguagem de grande escala treinado pela OpenAI para realizar tarefas de processamento de linguagem natural, como preencher lacunas em frases ou gerar texto a partir de um prompt. Ele foi treinado usando um conjunto enorme de dados na internet e é capaz de aprender por conta própria, usando os padrões encontrados nos dados para realizar as tarefas de processamento de linguagem natural. Olha só, aprender por conta própria. Sem noção do poder disso aqui? Cadê o lapisinho? Aprender por conta própria. Tem noção do que é isso que ele está falando? Eu acho isso aqui muito bizarro, cara. Muito bizarro mesmo. Eu sempre confundo aqui esse botãozinho aqui. Beleza. Ó, próximo item que eu quero falar para vocês é o seguinte, ó. Imagina que você quer fazer uma receita em casa, você quer botar aqui, ó, me dê uma receita de bolo. Aí você fala assim, ó, me dá uma receita de bolo aí. Olha o que acontece, cara, que coisa incrível. Será que ele vai dar? Será que ele não vai dar? Coisa incrível. Vamos esperar aqui, pessoal, ele está pensando. Ó. Claro, aqui está uma receita de bolo de chocolate. Simples que você pode fazer. Aí deu os ingredientes, ó, olha que coisa incrível. Se você for no Google, pensa só, você já deve ter feito isso no Google, certo? Você lembra da complexidade que é? Aparece o Google, aparece um monte de site para você escolher, tem vídeo, você pode pensar que você quer vídeo, se não quer. Aqui ele só bota o passo a passo simples, cara, olha lá. Ele deu todos os ingredientes. Lembrando, isso aqui é como se fosse um chat, tá? Como se fosse um bate-papo, beleza? Como se fosse um WhatsApp, vamos dizer assim. Olha só, modo de preparo, pré-aqueço forno em 180 graus,
Em uma tigela grande, misture açúcar, farinha de trigo, cacau em pó e fermento em pó. Em outra tigela, misture os ovos. Olha o que eu vou fazer, pessoal. Se liga no que eu vou fazer. Olha só o que eu vou fazer. Vou botar aqui, ó. Crie uma lista de compras para eu ir no mercado. Mas já tenho ovos em casa. Será que ele vai excluir os ovos? Será que ele vai excluir, cara? Porque ele falou que precisa de ovo, lembra lá em cima? Ó, tá aqui, ó. Ó os ingredientes, ó. Ó, 3 ovos, ó. Mas eu falei que já tem ovo. Será que ele vai excluir? Ó. Farinha de trigo, açúcar, cacau em pó, fermento, leite, óleo. Cadê o ovo? Cara, que coisa incrível. Frutas. Ué, o que ele fez? Ovo já tem em casa. É, não deu tão certo, tá vendo? Ó, aqui é o seguinte, aqui ele fez uma sugestão de lista de compras, tá? E não é isso que eu queria. É porque o que acontece? Eu deveria ser claro na minha pergunta. Então vamos voltar a pergunta aqui, pro edital, vou botar cria uma lista de compras para o bolo de chocolate. Será que agora ele vai fazer certo? Vamos ver. É porque na verdade eu errei, tá? Foi um erro de pergunta, né? Ele deu uma lista de compras. Mas se fosse numa conversa natural, talvez ele entendesse que é sobre o bolo, né? O que eu queria, né? Enfim. Será que ele vai pular os ovos, cara? Pulou lá. Ah lá, lá. Lembre-se de verificar se já tem os ovos em casa. Se não tiver, não esqueça de adicioná-los à lista. Cara, que coisa incrível, cara. Então, olha só, ele fez a lista pra mim, pessoal. Olha só que coisa incrível. Ó. Olha a lista aqui, ó. Olha lá. E não incluiu o ovo, cara, porque o ovo eu falei que já tinha. Ele não botou ovo. Cara, isso é... E mesmo assim ele fez questão de, ó, lembre-se de verificar o ovo, tá vendo? Porque é uma coisa crítica, né? Então ele fez questão de verificar ali pra mim. Ó, você falou que tinha ovo, então cuidado aí. Vai que você, olha só que interessante. Ele pensou assim, ó, vai que eu mando ele pro mercado comprar isso e falta o ovo. Sei lá. Então já se precaveu e colocou bonitinho ali, beleza? Então achei incrível isso aqui. São coisas bem incríveis que ele faz. Agora eu vou mudar de tema, tá? Agora eu vou vir em outra pesquisa aqui em cima. Vou apertar um sinalzinho de mais ali. Para poder começar um tema novo, beleza? Senão ele vai achar que eu quero continuar a conversa. Vamos agora ao seguinte, quero falar da Bíblia. Será que ele consegue falar da Bíblia para mim? Será que ele consegue, por exemplo, onde está a história de Noé na Bíblia? Será que ele sabe me responder isso? Lembrando que essa pergunta aqui, pessoal, não testei não, tá? Tem coisas que eu não testei fazendo com vocês agora. Tem outras coisas que eu já testei, beleza? Mas nesse caso aqui eu não testei. O que eu testei da outra vez foi assim, eu entrei num versículo bíblico, né? Acho que foi Gênesis, se não me engano. Ó, a história de Noé e o dilúvio é relatada no livro de Gênesis, no Antigo Testamento da Bíblia. O que eu vi foi Gênesis 1, mas isso aqui não está em Gênesis 1. De acordo com a Bíblia, Noé era um homem justo e íntegro. Legal, ó, tá vendo? Ele tá falando certinho aqui de acordo com o conhecimento que ele tem da Bíblia, tá vendo? Beleza. Então ele está falando aí algumas coisas, mas vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu queira contar essa história de Noé para criança, tá? Tá aqui, ó, conte essa história de Noé para uma criança. Olha no final, ele botou, incluindo, ó, a história de Noé é o dilúvio mencionado em muitos lugares na Bíblia, incluindo Gênesis 6:9 e 2 Pedro 2:5. Será que ele vai conseguir contar a história de Noé para uma criança? Vamos ver. Você vê que ficou bem grande, tá vendo? Não sei se uma criança leria isso tudo aqui, tá vendo? A gente lê tranquilamente, mas uma criança. Claro, aqui está uma versão simplificada da história de Noé. Há muito tempo havia um homem chamado Noé, que vivia numa terra muito bonita lá. Ele usa aqueles termos de criança, tá vendo?
Deus gostava muito de Noé porque ele era uma pessoa muito boa e obedecia a Deus. E tudo o que ele dizia, mas infelizmente muitas outras pessoas na terra não eram tão boas quanto Noé e não obedeciam a Deus. Um dia Deus decidiu que precisava começar de novo e limpou a terra com um grande dilúvio. Ele disse a Noé para construir uma grande arca como uma casa flutuante e colocar sua família e muitos animais lá dentro. Noé obedeceu e construiu a arca exatamente como Deus havia dito. Coisa linda, cara. Quando a chuva começou a cair, Noé e sua família e todos os animais entraram na arca e ficaram lá por muitos dias e noites. Tá vendo? Não fala detalhe dos dias, tá vendo? Que criança não gosta disso, tem aversão a essas coisas. Quando o dilúvio acabou, a arca parou em uma montanha. Noé e todos os animais saíram. Deus ficou muito feliz por Noé ter obedecido. Ele deu uma promessa especial: ele nunca mais faria um dilúvio para destruir a terra. Noé ficou muito agradecido e construiu um altar para Deus como presente de agradecimento. E assim, Noé e sua família viveram muito felizes e obedeceram a Deus daquele dia em diante. Olha que coisa incrível, cara, incrível. Então ele criou a história para a criança, entendeu? Com linguagem mais simples, entendeu? Não está falando aqui é uma linguagem mais para as pessoas, para adultos, entendeu? E a outra, apesar de ter ficado grande, para criança. Se eu botar assim, ó, mais resumido, por favor, olha que interessante, mais resumido, por favor. Será que ele consegue resumir? Detalhe, olha que interessante. Ele está entendendo que é o meu texto anterior, entendeu? Sim, pra você que está ouvindo isso, cara, você pode estar falando assim, mas é óbvio, né, que tem que ser o texto anterior. Cara, é óbvio, mas para quem sabe programar, não é tão óbvio assim, entendeu? A programação tem que ser feita muito ao pé da letra, vamos dizer assim, tá? Claro, aqui está na versão resumida da história de Noé e o dilúvio. Beleza, aí agora a gente vamos pular para outro assunto, tá? Mas vocês já entenderam que o poder disso, né? É bem incrível. Agora vamos falar de outra coisa. Vamos supor o seguinte, enquanto ele está escrevendo, tá? Ele está escrevendo a história de Noé aí. Só que é difícil, você concorda que é difícil resumir mais do que ele resumiu lá? Mas eu acho que ele conseguiu, tá? Ó, ficou menor, tá vendo? Ficou menor. Vamos então avançar aqui para apertar o sinal de mais. Vamos para... Olha que incrível essa aqui, ó. Criar currículo. Vou botar assim, ó. Crie um currículo para mim. Dei aula na data... Só que interessante, ó. Dei aula na data control. Por 7 anos. Ensinei Photoshop, CorelDRAW. O que mais? Botar aqui informática. Botar aqui Excel. E assim vai, beleza? Excel, Word, né? Tá. PowerPoint. Então deixa eu botar aqui algumas coisas aqui que eu dei aula lá, beleza? Entre outros programas. Tá, vamos ver daqui o que ele faz. Ó. Cria um currículo para mim. Dei aula na DataConto por 7 anos. Ensinei Photoshop, CorelDRAW, Excel, Word, PowerPoint, entre outros programas. Será que ele consegue criar, cara? Será que ele consegue... Olá, parece que tem bastante experiência em dar aula. Aqui está o modelo para o seu currículo. Olha só que interessante. Ele elogiou ainda. Ele fez um elogio para poder ficar simpático. E olha só o que ele fez. Ele está criando um modelo para mim do meu currículo. Nome, seu endereço, telefone, seu telefone. Então é só para preencher onde está em parênteses ali. Resumo. Profissional experiente em dar aulas de informática. Com mais de 7 anos de experiência em Data Control. Ele não entendeu. Data Control é uma empresa. Proficiente em programas como Photoshop, CorelDRAW, Excel, Word. Tu vê que ele bota bonitinho, organizado, entendeu?
Experiência profissional. Professor de informática não data conta. Aí eu boto meus anos de experiência, são 7 anos. Olha lá, ensinei Photoshop, CorelDRAW, Excel. Olha só que coisa, ó. De todos os níveis de habilidade. Esse termo aqui eu não usei, ó. Ele botou. Desenvolvi e implementei planos de aula. Cara, isso aqui é típico de um professor. Eu não falei nada disso, mas eu fiz isso mesmo. E materiais didáticos para aulas individuais em grupo. Cara, que coisa incrível. Acompanhei o processo dos alunos, com certeza. O professor faz isso, então ele botou aqui. Trabalhei em estreita colaboração com outros professores e equipe administrativa para garantir. Cara, isso aqui é incrível. Tá? Pior que é certo isso aqui, tá? Que ele botou. Formação. Aí eu boto minha formação, que tem que colocar. Então ele não colocou, porque se eu falasse antes, ele teria colocado. Falasse assim, ó. Ah, estudei nas taxas de SATA, tá. Se você bota, ele ia colocar aqui. Habilidade, proficiência em programas de informática, incluindo Photoshop, ele botou aqui. Capacidade de se comunicar, organizado e capaz de gerenciar efetivamente o tempo, com certeza. Eu espero que isso ajude. Aí ele botou que espera que isso ajude. Então aqui ele botou para mim um currículo. Eu posso vir aqui, copiar esse texto aqui. Bota aqui, ó, copiar. Vou lá no Word, colo, pronto. Aí eu termino de digitar o que eu preciso, beleza? Então isso aqui é incrível, cara. Isso aqui ele faz sozinho. Olha quanta coisa ele fez sozinho pra mim. Ele já me adiantou meu lado, entendeu? Essa é a grande sacada, entendeu? Ele adiantou meu lado. Bem, o que mais que eu separei pra vocês verem? Eu separei muita coisa. Se vocês quiserem, depois eu faço um outro vídeo. Que esse vídeo já ficou até um pouquinho grande, maior do que eu imaginava aqui. Deixa eu ver se eu boto mais uma coisa. Tá, eu vou botar mais um aqui. Mais um ou mais dois, não sei. Vou botar mais um. Pedir pra ele assim, ó, explique a teoria da Eu sei, pessoal, que isso aqui é uma coisa meio nada a ver, tá? Sei que talvez nenhum de vocês pediria isso, mas tô dizendo assim, eu quero botar isso aqui. Enquanto ele vai pensando, a gente vai conversando. Ele vai falar de uma teoria muito complexa, né? Que é a teoria da relatividade. Então ele botou aqui, ó, a teoria da relatividade é um conjunto de ideias que descrevem como o espaço e o tempo funcionam em condições normais e sob condições extremas, como perto de objetos muito massivos ou alta velocidade. Desculpa, pessoal. A teoria da relatividade foi desenvolvida por Albert Einstein. Beleza. Bem, aí o que eu vou pedir agora aqui na sequência? Enquanto ele está fazendo, eu vou pedindo já, que eu vou ganhando tempo. Mas você não precisa fazer isso. No caso, eu estou fazendo porque estou gravando para vocês aqui. Ó, tem como explicar para um leigo no assunto como eu? Olha que interessante. Porque tá muito grande. Tá. Legal, é legal isso. Ainda mais quando você quer realmente entender a coisa, você quer aprender, é legal pra caramba. Mas aí pra mim não me interessa isso aí, tá muito grande, tá muito complexo e tal. Então, ó. Vamos aí. Bem, já era pra ter terminado. Não, deixa eu ver quanto. Caramba, ficou. Nossa, ficou quase um livro isso aqui, hein? É porque a teoria da relatividade ela é muito grande mesmo. Então eu botei assim, ó. Tem como explicar para um leigo no assunto como eu? Beleza. Será que ele vai conseguir? Será que ele vai... Claro, a teoria da relatividade é uma teoria que explica como o espaço e o tempo funcionam em condições normais e em condições extremas. Para entender a teoria da relatividade é importante entender alguns conceitos básicos. Primeiro, precisamos entender o que é o espaço-tempo. Vamos ver se foi isso que eu escrevi lá em cima. Não, ele botou diferente. Tá. Aqui faltou botar que eu quero de forma resumida. Então eu vou editar esse texto aqui. Como é que faz para parar isso aqui? Eu acho que não sei parar. Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar meu texto. Copiar. Vou abrir um novo aqui. E vamos... Tem como explicar de forma resumida a teoria da relatividade?
Beleza, então eu peguei um tema complexo, vou tentar fazer ele resumir isso, beleza? Deve parar aqui, ó. E aí? Pô, isso aqui é o resumido. Cara, porque não adianta. Assunto enorme, ele vai. Não tem jeito. Mas se você pegar uma coisa menorzinha, um texto assim, ele consegue reduzir bem, tá? Ele faz cada coisa incrível. Só você testando aí. Tá, então vamos passar da teoria da relatividade, fica muito tempo falando sobre isso. Bem, vamos falar agora da última coisa. Deixa eu ver aqui quanto tempo ficou. 20 minutos, tá ótimo. Vamos falar aqui da última coisa assim, ó. Me convença. Me convença a comprar um iPhone. Será que ele consegue me convencer a comprar um iPhone? A Apple é conhecida por produzir smartphones de alta qualidade e o iPhone é uma das marcas mais populares e bem avaliadas do mundo. Alguns dos principais motivos pelos quais as pessoas escolhem iPhone são, olha que coisa incrível isso aqui, design e construção de alta qualidade. Os iPhones são conhecidos por serem bem construídos, com um design super elegante. Isso aqui, cara, isso aqui é um conhecimento muito rico, tá? Muito rico mesmo. Sistemas operacional intuitivo. Isso aqui é para quem vende na internet, por exemplo. E saber isso aqui é muito poderoso, né? Tem tanta coisa para falar sobre esse chat aqui da OpenAI, que é o chat GPT. Câmera de alta qualidade, suporte ao cliente. Entendeu? Então ele vai falando vários itens, só, ele te deu vários tópicos, falando assim, cara, isso aqui, por isso aqui que você deve comprar um iPhone. Agora imagina se você é uma loja de iPhone, está vendendo iPhone, você tem esses argumentos, entendeu? Se você não tem, você a partir de agora tem. Se você não tinha, né? A partir de agora você tem. Esses são apenas alguns dos principais motivos. E se eu falo assim, ó, pode falar outros? Olha só que interessante. Poderia falar outros? Tu acredita que ele vai falar, cara? Eu tenho certeza disso. Eu não fiz esse teste ainda, mas eu tenho certeza. Porque eu já conheço já esse sistema aqui, já entendi como é que ele funciona. Ó, se liga só, quer ver? Ele vai falar, hein? Ele vai dar um jeito, pelo menos falar mais uns dois aí, quer ver? Ou não? Ah, tá. Ó, 6. Aí ele botou 6, dando continuidade lá em cima, entendeu? Cara, incrível, incrível. Como eu estivesse falando com alguém, tipo assim, como um vendedor da loja, vamos dizer assim, entendeu? É muito incrível. Esse sistema aqui ele revolucionou, ele entrou para ficar, tá? Ó, segurança, armazenamento, ele tá falando de outras qualidades. E não fala só segurança, não, ele fala segurança e explica da segurança. A Apple tem uma reputação, tá. Armazenamento. Os iPhones vêm com armazenamento interno de alta capacidade, tá. Baterias de longa duração. E assim vai. Recurso de assistente virtual, olha que interessante. Beleza. Aí para finalizar eu vou botar assim, ó. Suponha que você é o Steve Jobs. Me convença a comprar um iPhone. Suponha que você é o Steve Jobs. Me convença a comprar um iPhone. Tá vendo? Agora ele vai se passar pelo Steve Jobs. Tem noção disso? Que coisa incrível. Ele vai escrever como se fosse, não? Será que ele faz isso? Bem, teoricamente deveria fazer. Vamos ver se ele faz. Tá pensando. Será que ele consegue? Como Steve Jobs, eu diria que o iPhone é um dispositivo revolucionário, mudou a forma como as pessoas se conectam e interagem com o mundo ao nosso redor. Aqui estão alguns motivos pelos quais acredito que o iPhone é um ótimo investimento. Design inovador. Ó, aqui tu repara que ele está usando palavras diferenciadas que ele não está usando na primeira vez que ele tentou me convencer. Apesar de ele tá mais ou menos montando o mesmo esquema assim, numeração, tal, para ficar organizadinho, parece que as palavras estão diferentes, entendeu? Aqui já está mais ou menos ficando parecido, na verdade.
Mas no início não estava não. Enfim, então ele consegue, se for uma figura pública, tipo um Elon Musk, o Steve Jobs e outros caras, né? Mais público, você pode pedir para ele falar como se fosse outro cara. Entendeu? Um exemplo aqui, eu quero falar mais ou menos parecido com. É que nem a pessoa quando imita tipo assim, o presidente da república, entendeu? Fala igual o Lula, fala igual o Bolsonaro, fala. Entendeu? Ele imita mais ou menos o padrão de texto daquela pessoa, cara, isso é coisa incrível também. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu pretendo fazer outros vídeos desse Open AI aí, o chat, né? O chat GPT, que é esse chat revolucionário. O que vocês acharam aí? Tem muita coisa para falar, eu gostaria de falar outras e outras coisas, tipo criar script, por exemplo, para canal do YouTube. Tem tanta coisa que ele pode fazer, cara, você não tem noção da capacidade disso aqui, é muito ampla, tá? Por exemplo, ele pode resolver questões de escola, né, da faculdade e tal. É muita coisa. Então, um grande abraço para vocês, até um próximo vídeo. Deixa um comentário, deixa o like se você gostou, já se inscreve no canal e deixa um comentário do que você gostaria que a gente falasse aqui nos próximos vídeos, beleza? Grande abraço e até lá. Tchau, tchau.